mais uma vez. Hoje é dia 14/4 e nós vamos então continuar com os nossos estudos relativos à filiação. E vamos então, pela nossa tela, a gente vai ver o artigo 1597, justamente o artigo que a gente parou. Então, vamos seguir a nossa tela e sigamos então com a nossa aula. O artigo 1597, a gente já tinha visto na aula anterior, a gente estava falando justamente da questão dos nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Ou seja, existe aí a presunção de que são filhos concebidos na constância do casamento. E aqui então eu destaquei os dias, né? Então, nascidos 180 dias pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal, é filho do casal de forma presumida. Nascido nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento, também é filho concebido, né, de forma presumida. E aqui então que a gente estava estudando ontem, havidos por fecundação artificial homóloga, ou seja, mesmo material genético do casal, né? Então, material genético da esposa e material genético do marido, mesmo que falecido o marido. Aí a gente precisa então recorrer à resolução do CFM e também à lei de biossegurança, como a gente viu ontem. E aqui então, no inciso 4, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, ou seja, aqueles que estavam lá na sobra, decorrentes de concepção artificial homóloga. E por último, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Ou seja, se eu utilizar material de terceiro heterólogo, eu tenho que ter essa prévia autorização do marido. Olhem que curioso esse artigo. Artigo 1598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do artigo 1523. Então vamos lá ver, está aqui embaixo, ó. Artigo 1523, inciso 2. Não devem se casar a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou por ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Ou seja, salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos 300 dias a contar da data do falecimento deste, e do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1 do artigo 1597. E o que diz o artigo 1597? Está aqui embaixo. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos 1. Nascidos 180 dias pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal. Olha que interessante esse artigo, né? Por quê? Porque ele faz remissão à presunção iuris tantum, ou seja, nascendo o filho antes do prazo previsto do artigo 15232 do Código Civil, ou seja, antes dos 10 meses contados a partir do início da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, em descumprimento da causa suspensiva do matrimônio, porque está escrito aqui, ó, não devem se casar, ok? Vai ser presumido, então, o filho do primeiro marido. Então, se descumpriu esse prazo aqui, se nascer essa criança, depois de contrair novas núpcias, o filho, a presunção é que seja do primeiro marido ainda, ok?
Da mesma forma, nascendo o filho após esse período e já tendo decorrido 180 dias do estabelecimento do novo convívio conjugal, vai ser então presumido do segundo marido. Já esse artigo 1599 ele é bastante polêmico. Olha só. A prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção e lide a presunção da paternidade. Então aqui a gente vai falar de impotência sexual, né? A impotência, segundo a literatura médica, ela é designada por elementos que indicam a impossibilidade de fazer surgir uma nova vida, né? Normalmente ela é dividida em impotência pro coito, né? Que aí a gente estuda em direito canônico, que graças a Deus vocês não precisam estudar isso. E essa impotência pro coito, ela pode ser traduzida, por exemplo, no homem, né, pela ausência da própria ereção peniana, e na mulher, pelo estreitamento do canal vaginal, a ponto de tornar insuportável a relação sexual. A impotência para gerar também é uma segunda forma de impotência, né, e ela corresponde à ausência de gametas masculinos ou femininos, né, para a geração de uma nova vida. Essa impotência para gerar pode ser tanto da forma de intervenção médica, como na vasectomia, no caso das mulheres, na laqueadura, né? Então, nesse caso da vasectomia, os espermatozoides eles não são expelidos e no caso da laqueadura, o óvulo não se desloca para as trompas de Falópio. Como também por problemas biológicos, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o problema da azoospermia, né? Do qual o homem ele não produz espermatozoides, ou no caso das mulheres, na acidez do canal vaginal, né, que destrói os gametas do homem. Então, pela leitura desse artigo 1599, deve ter comprovação pelo cônjuge por provas cabais, no sentido de demonstrar que na época da concepção existia essa impotência para gerar. Então, a impotência ela não serve de argumento para tanto, principalmente porque atualmente existem métodos científicos capazes de afastar a infertilidade, como na coleta de esperma, né, como posterior inseminação artificial. Da mesma forma, a vasectomia também não serve de argumento para contestação de paternidade, já que, conforme estudos médicos, esse procedimento cirúrgico no homem ele é reversível, fazendo com que o homem volte a ser fértil. O artigo 1599 ele traz um avanço na medida que aborda apenas a impotência para gerar, né? O que a gente falou da impotência para gerar, ou seja, a ausência de gametas masculinos ou no caso das mulheres, né? Então, é importante a gente falar que essa impotência para gerar ela deve estar baseada com elementos seguros para afastar a presunção de paternidade. Pense num artigo polêmico. É esse, artigo 1600. Olha só, não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para elidir a presunção legal da paternidade. Então, o adultério ele não serve de argumento único para que seja afastada a presunção da paternidade. Embora nos dias atuais haja inúmeros casos múltiplos de relacionamentos extraconjugais, inclusive das mulheres também, mesmo que a mulher confesse ter praticado esse adultério, esse fator não é o suficiente para afastar o marido da paternidade, também de acordo com o artigo 1602 do Código Civil. Para que seja excluída, é necessário acima de tudo, realizar exame pericial. Então, a análise estrutural do DNA das partes serve, então, de base suficiente para elidir qualquer dúvida. E esse exame constitui apenas uma das provas possíveis. Paralelamente, existem argumentos que, se comprovados de forma judicial por provas robustas, também servirão para afastar a paternidade, ou seja, a ausência de coabitação por tempo suficiente, militar em forças armadas, que esteja lá longe de casa, né? Então o tempo não bate, e aí a gente consegue afastar a paternidade. Artigos polêmicos, né, pessoal, para falar justamente dessa questão aí
da paternidade, da maternidade nos dias atuais, né? Principalmente com relação a adultério, né? E não reparem também que eu mudei de roupa, porque estou gravando no dia seguinte ao day after. Vamos lá então, artigo 1601, pessoal, sigam aí no Código Civil. Olha só, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, e a ação é imprescritível. Olha que absurdo. É imprescritível, ou seja, ele é pai por 10 anos, de repente, plim, ele resolve falar, olha, eu acho que ele não é meu filho. E ele vai e tem o direito de entrar com a ação, porque a ação é imprescritível. Pessoal, esse artigo, esse caput do artigo, ele não cabe mais nos dias atuais. Por quê? Porque a gente tem o direito da afetividade. Sócio-afetividade reconhecida, pai é quem cria, pelo amor de Deus, tá? Então, tenham essa visão quando vocês forem ler o artigo 1601. Tem direito? Tem direito, ok. Mas e aí? Ter direito quer dizer que se o DNA for mostrar lá, a família vai lá no ratinho, por exemplo, né? Fazer lá a prova do DNA, viu que o filho não é dele mesmo? E todo o resto, né? E todas as febres que o pai estava junto, e todos os momentos de alegria, de felicidade, né? E toda uma vida inteira construída ao lado desta criança, desse pai. A gente precisa voltar à questão dos princípios constitucionais, dos princípios voltados ao interesse das crianças também. Cadê a proteção integral da criança? Né? Cadê o melhor interesse da criança? Cadê o princípio da solidariedade, o princípio da afetividade, o princípio da dignidade, o supra-princípio da dignidade da pessoa humana? Esse caput, para mim, é um terror. Cabe ao marido, olha que coisa mais machista, mais retrógrada. Cabe ao marido contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher e a ação é imprescritível. Olha isso, não cabe mais, pessoal. Houve toda uma construção de amor, de afeto, de identidade. Como assim não é mais pai? Então pai é só uma série de DNA? Nos resumimos a isso? Uma cadeia ribonucleica? Só isso? A gente é muito mais do que isso. A gente é muito mais do que uma cadeia de DNA. Existe uma construção. E quando se fala de direito das famílias, essa construção ela é unida por elos muito fortes. Mais fortes que o DNA são elos do afeto. Então não se esqueçam disso, pessoal. Vocês leiam um artigo sempre com olhos críticos, porque isso foi escrito há décadas atrás. O nosso Código Civil é de 2002, mas ele estava lá sendo discutido na Câmara dos Deputados há muito tempo. E aí, quando apresentam isso em 2002, colocam como se fosse a perfeição, e não é. Então tenham sempre olhos críticos com relação a tudo na vida, inclusive. Nem tudo é a verdade. A verdade ela não está pronta numa bandeja, né? Num número do McDonald's. Contestem sempre, pessoal. Isso é que nos faz seres únicos. Principalmente atuadores, né? Atuantes na área do direito. Vamos lá, então. Campainha tocando, mas vamos seguir. É importante dizer que o dispositivo relativo a esse artigo, ele também não se aplica aos casos de inseminação artificial heteróloga, autorizada pelo marido, ou seja, com um DNA de terceiro, até porque não há esse vínculo biológico entre o pai também que registrou o filho, óbvio, né? Depois de 15 anos, o moleque começa a dar trabalho e fala, quer saber? Você não é meu filho porque eu peguei na clínica, e o seu pai biológico é outro. E claro, vai estar lá, DNA indiscutível, né? Então, obviamente, esse dispositivo ele não se aplica à inseminação artificial heteróloga, ok?
Olha o parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Por quê? Porque eles vão ser herdeiros. E é interessantíssimo que se retire um herdeiro, que aí eu ganho uma parte maior da sucessão, tá? Lembrando que a afetividade, sócio-afetividade não exclui na sucessão. Então, ao prever, então, essa imprescritibilidade da ação negatória de paternidade, esse é o nome da ação negatória de paternidade, ele despreza totalmente a paternidade socioafetiva e privilegiando o vínculo biológico, indo de encontro àquilo que o STF já decidiu, que não existe privilégios, vínculo biológico e socioafetivo têm o mesmo peso. Né? Então, num exemplo prático, se o marido, depois de 15 anos de convivência, ele descobre que o filho da sua mulher não é seu filho, diante desse exame de DNA feito em laboratório, não poderá mais quebrar esse vínculo. Por quê? Porque a afetividade prevalece, esse é o entendimento, sobre o vínculo biológico. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir ao próximo artigo. Então, vamos ao artigo 1602. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Então, é a continuação daquele artigo 1600, né? Então, essa mera confissão da genitora de que cometeu adultério não é suficiente para a exclusão da paternidade. Então, a mãe pode agir impulsionada por sentimentos escusos, como ódio, vingança, né? Como há em jogo a discussão sobre um direito de personalidade, então é importante que o vínculo filial seja resguardado da melhor forma possível, porque o filho tem o direito a ter um nome, a ter uma identidade, né? Então está lá no artigo 17 da própria lei 8.069/90. Então, essa mera alegação de adultério pela mãe não é o bastante para desconstituir esse liame, essa ligação paternal, devendo então haver a produção de uma gama de provas robustas para o afastamento da paternidade, né? Lembrando sempre que, para o bem-estar do jovem, estabelecer outra paternidade é bastante complicado, né? Principalmente se for, obviamente, numa idade já superiora, né? Então, sempre lembrando aqui da proteção do jovem. Olá, pessoal, esse é o término da primeira parte da aula. Voltamos na sequência. Um beijo, tchau, tchau.